Bom, para fechar aqui, certo, vamos continuar aqui com as questões de revisão. Sexta questão. Dentre as diversas causas de abortamento, qual apresenta maior taxa de incidência em abortamentos recorrentes ou de repetição? Tem que lembrar lá, ó, que as anormalidades millerianas, que já seria a resposta aqui, tá? Elas têm literatura que ela traz que a incidência de abortamento dela é e principalmente que são abortamentos recorrentes ou de repetição, certo? Chega até 25%, tá bom? De abortamento em si é de 12 a 15%. Aí quando ele vem recorrente ou de repetição é de 25%, tá? Então as anormalidades millerianas seria a resposta aqui, uma resposta bem direta, tá bom? Sétima questão. Paciente de 14 anos de idade vai ao consultório ginecológico acompanhado pela mãe. Ambas estão aflitas, pois a adolescente ainda não apresenta amenarca. Mas olha só, a telarca, ela tem telarca aos 12 anos, teve telarca aos 12 anos, ou seja, desenvolvimento das mamas. Pubarca aos 13 anos de idade, desenvolvimento de pelo pubiano, certo? E sem antecedente cirúrgico ou uso de medicações crônicas. Beleza. Nega coitarca. Coitarca é a primeira relação sexual. Não teve. Ao exame físico, ela apresenta estatura de 1,57 m e peso de 53 kg. O exame ginecológico está sem alteração. Certo? Ou seja, anatomicamente está sem alteração aqui. Ó. Nesse caso clínico, a primeira conduta será... Então, olha só. Nós estamos frente a uma menina de 14 anos de idade, que ela teve características sexuais secundárias, então os ovários dela estão funcionando bem, certo? Estão produzindo estrogênio, tem estrogênio circulante aí, tá? Então o problema já não é lá, tá bom? Não teve antecedente cirúrgico, nem nada, negou a coitarca aí, certo? Outro detalhe é que o exame ginecológico dela está sem alteração. Então isso quer dizer que na inspeção, certo, tudo, a vulva está normal, a vagina está normal, não tem nenhuma alteração anatômica. Tá certo? E essa menina está andando bem, ó. A hipófise dela também está funcionando, porque está tendo estímulo ovariano, o hipotálamo, consequentemente, também está funcionando, porque está tudo normal aqui nela. A única coisa que ela ainda não desenvolveu foi a menarca, que para a idade, com essas características sexuais secundárias, com a presença de características sexuais secundárias, para a idade está normal, tá certo? Lembra lá que a definição de amenorreia primária, nós estamos frente aqui, certo? Mas ela pode ir até 16 anos de idade, que não teve a primeira menstruação, mas que desenvolveu características sexuais secundárias, tá certo? Então vamos ver aqui as opções. Ó. Letra A. Realizar investigação hormonal com dosagem de hormônios FSH, LH, estradiol e androstenediona não é necessário. Então não é a letra A. Letra B. Prescrever análogo de NRH. Cara, eu não tenho problema no hipotálamo aqui. A menina está funcionando normal. Certo? Letra D. Realizar ultrassonografia transvaginal e cariótipo para descartar a síndrome de Rokitansky. Veja bem, ó, presta atenção. O síndrome de Rokitansky, ele é caracterizado lá pelo cariótipo, certo? 46XX, tá? Só que a alteração do síndrome de Rokitansky é que ele não forma o ducto de Miller. Se ele não forma o ducto de Miller, ele não vai ter o quê? Ele não vai ter a genitália interna. Então a alteração vai estar lá no compartimento 1. Só que a genitália interna, ela vai compor o quê? Ela vai estar composta pelo quê? Vai estar composta pela trompa uterina, certo? Pelo útero e os dois terços superiores da vagina. Aí no caso clínico, ele diz que o exame ginecológico está sem alteração. Então, cara, não tem alteração anatômica aqui, tá bom? Isso descarta o síndrome de Rokitansky aqui, tá bom? Apesar de que síndrome de Rokitansky, lembra lá que você tem desenvolvimento das características sexuais secundárias, porque você vai ter um ovário funcionante, tá? Você não tem genitália interna, compartimento 1, que vai estar alterado aqui, tá? Então não é a letra D. Olha a letra C aí, ó. Realizar acompanhamento clínico e tranquilizá-las de que o desenvolvimento puberal está dentro do esperado. Essa é a resposta, tá? Porque essa menina aí a gente pode esperar até os 16 anos de idade. Tem literatura que traz até os 15 anos de idade, certo? Quando ela já tem as características sexuais secundárias desenvolvidas aí, certo? Tem telarca, tem pubarca. Então a gente pode esperar a menarca aí até os 16 anos, tá?
Questão 8. Ó. Adolescente de 18 anos é levada ao ginecologista por ainda não ter apresentado menarca. Diz crescimento e desenvolvimento normais, apresenta características sexuais secundárias, ou seja, tem estrogênio rodando aí, tem ovário funcionante, então a hipófise dela está intacta, certo? A hipófise e o hipotálamo estão funcionantes, o ovário está funcionante também, e ela não está menstruando, certo? Vamos lá, ó. Confirmar pelo exame físico, tá bom? As características sexuais secundárias. Exames de laboratório mostram dosagens hormonais normais, confirma o que eu disse anteriormente, que hipófise está normal, hipotálamo também, certo? O diagnóstico mais provável é, olha só, essa menina não menstruou, certo? Não menstruou até os 18 anos de idade, mas ela tem características sexuais secundárias. Então vamos de baixo para cima. Síndrome de Turner. O síndrome de Turner não é, ela é a principal, certo? O síndrome de Turner aí é a principal disgenesia gonadal, certo? A principal causa de amenorreia primária, certo? São as disgenesias gonadais, sendo o síndrome de Turner a mais frequente. Mas preste atenção. Síndrome de Turner tem uns estigmas, certo? Que é o que? É o pescoço alado, o infantilismo sexual, que não é o caso aqui, certo? Então já descarta a letra D. Síndrome de Morris. O síndrome de Morris, você vai ter aqui uma alteração, certo? Lá você vai ter um cariótipo XY. Ela tem a presença de características masculinas, certo? Características sexuais masculinas, sendo que a genitália interna dela é masculina, mas a genitália externa é feminina, certo? Ela tem uma alteração lá na atuação da testosterona, certo? Ou seja, não vê o caso aqui, certo? O síndrome de Morris, então você descarta também. Puberdade normal, cara, presta atenção. Essa menina aí já deveria ter menstruado até os 15, 16 anos de idade dela, certo? Tem características sexuais secundárias, tá bom? Femininas, né? E ela já deveria ter menstruado. Ela tem 18 anos de idade e não menstruou ainda, então não é uma puberdade normal. Só um detalhe, que no síndrome de Morris, certo? Você não vai ter o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Por quê? Porque ele é um XY, ele tem testículo, tá? Por consequência, ele não vai produzir estrogênio. Se ele não produz estrogênio, não vai ter desenvolvimento de características sexuais secundárias, tá? Então você exclui B, C e D. A única que fica é a malformação milleriana, porque é o que vai explicar, ó. A malformação milleriana, considerando a agenesia milleriana, certo? O ducto de Miller, lá no síndrome de Rokitansky, por exemplo, certo? Você vai ter um cromossoma XX, certo? Que vai ter a presença de ovários funcionantes, ou seja, que vai desenvolver características sexuais secundárias, mas não tem genitália interna, tá bom? Ela não vai ter a genitália interna, ou seja, não vai ter tronco uterino, útero e os 2 terços superiores aí da vagina, certo? Coisa que não está descrito aí, tá bom? No caso clínico, então a única alternativa seria malformação milleriana, certo? O próximo passo aqui dessa paciente seria realizar um exame ginecológico nela, tá certo? Última questão aí, ó, na avaliação diagnóstica de amenorreia, o teste da progesterona positivo pressupõe que, preste atenção, o teste da progesterona, certo? É para saber se a mulher ela vai menstruar ou não. Ele dá positivo quando ela menstrua, certo? Se ela menstruou com o teste da progesterona, ou seja, eu administrei a progesterona lá pelo tanto de dias, certo? 5 a 7 dias depois ela menstruou. Se ela menstruou é porque o estrogênio estava funcionando. Ele estava lá rodando, estava circulando normalmente. O que essa mulher não estava fazendo era ovulando. Porque na ovulação você tem formação do corpo lúteo. O corpo lúteo é o que produz progesterona para secretar caso não seja fecundado. Tá? Então, deu positivo. A progesterona deu positivo. Isso quer dizer o quê? Que ela menstruou. Então ela não ovulou. Isso tem uma anovulação. Mas o estrogênio estava funcionante. Ou seja, ele
proliferou lá o endométrio, então ele está funcionando, tem presença de estrogênio aqui. Então vamos analisar aqui para a gente entender mais. Ó. Letra D, certo? Ó, existe hipogonadismo primário? Não tem nada a ver aqui não, certo? Letra C, o diagnóstico é síndrome de Rokitansky. Cara, não é, certo? Não é síndrome de Rokitansky, eu já detalhei anteriormente, tá? O que caracteriza o síndrome de Rokitansky. Letra B, a obstrução ao fluxo menstrual? Não, cara. Se o teste de progesterona deu positivo, ela menstruou. Então ela não tem obstrução do fluxo menstrual, tá? Só um detalhe, ó. Preste atenção aqui, só para você descartar a letra C com maior critério, certo? Síndrome de Rokitansky, ela não vai ter útero. Se ela não tem útero, ela vai menstruar? Não vai. Então o teste de progesterona não vai ser positivo no síndrome de Rokitansky, tá? Então você exclui aí. E letra A, que seria a resposta, como eu disse, há estrogênio circulante em quantidade normal. O problema está na ovulação. É anovulatório aqui, tá certo? Então, ó, vamos fechar por aqui, tá? Vai descansar e eu espero aí que tenha ajudado aí a revisar esse tema, certo? É um tema chato, mas com revisão você vai conseguindo pegar, tá bom? Valeu!